Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Jean de Geografia, espero que esteja tudo bem com vocês. Estou gravando esse vídeo para dar uma dica para vocês a respeito da matéria de Geografia. Vamos falar um pouquinho sobre a população brasileira. Antes da gente falar sobre alguns aspectos da população brasileira, é importante a gente entender o que significa a palavra, o conceito de população. População é o conjunto de pessoas que vive em um determinado lugar. Pode ser um país, pode ser um estado, pode ser um município, um bairro. Então é o conjunto de pessoas que vive, que reside naquele lugar. Quando a gente fala da população brasileira, é muito importante a gente levar em consideração que o Brasil é um país bastante populoso. Ou seja, sua população total, absoluta, ela é elevada. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, na sua última estimativa, a população brasileira estaria na casa de 210 milhões de habitantes, o que faz do Brasil o sexto país mais populoso do mundo. Embora o Brasil seja um país bastante populoso, ele é um país pouco povoado. Como assim? Não vamos confundir aqui os termos populoso e povoado. Embora ambos estejam relacionados a aspectos da população, eles significam coisas diferentes. O termo populoso se refere à população absoluta de um país, ou seja, o total de habitantes que vivem naquele país. Por sua vez, o termo povoado se refere à população relativa daquele país. O que é a população relativa? A população relativa é a relação entre o total de habitantes e a área que esses habitantes ocupam. A gente calcula o quão povoado é ou não um país usando um indicador que a gente chama de densidade demográfica. A densidade demográfica é um indicador que vai medir justamente essa população relativa, essa relação entre o total de habitantes e a área que eles ocupam. Como a gente mede a densidade demográfica de um lugar? É simples, basta a gente pegar o total da população daquele lugar e dividir pelo total da sua área. Bom, para a gente exemplificar o que é a densidade demográfica, vamos pegar o caso do Brasil. Se a gente calcular o total da população brasileira, que está ali na casa dos 210 milhões de habitantes, e dividir pelo total do seu território, que é cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, a gente vai obter um número aproximado de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, a densidade demográfica brasileira é de 24 pessoas, habitantes por quilômetro quadrado. Esse é um número relativamente baixo. É por isso que a gente diz que o Brasil é um país pouco povoado, porque a sua população relativa é baixa. É claro, gente, esse é um número geral. Quando a gente pega algumas regiões ou cidades brasileiras, a gente vai observar que essa população ela se encontra distribuída de maneira desigual no território. Existem áreas do nosso território que apresentam maiores densidades demográficas do que outras. Vamos pegar o exemplo aqui de dois municípios, Rio de Janeiro e Altamira, no Pará. Quando a gente observa a densidade demográfica do município do Rio de Janeiro, a gente vê que esse número é de cerca de 10 mil pessoas por quilômetro quadrado. É uma densidade demográfica elevada. Já Altamira, no Pará, tem a densidade demográfica de cerca de 0,7 pessoas por quilômetro quadrado, ou seja, não dá nem um habitante por quilômetro quadrado em média. Isso quer dizer que é uma área que apresenta pouca densidade demográfica, uma área pouco povoada. Então a nossa população ela se encontra distribuída de maneira desigual. Se a gente pensar a distribuição da população brasileira no seu território, a gente vai observar que a maior parte da nossa população se encontra na faixa litorânea do Brasil e nas grandes cidades do Sudeste. Por que isso acontece? Existe uma série de fatores que explicam essa distribuição desigual. Por exemplo, o histórico de ocupação brasileiro, que começou justamente pelo litoral, a presença de maior oferta de emprego, trabalho, melhores salários nessas regiões.
tudo isso acaba contribuindo para a presença, para o deslocamento dessas pessoas para essas regiões, o que aumenta a sua densidade demográfica. É isso, galera. Então, só para resumir, o Brasil é um país populoso, porém pouco povoado. Um abraço, até a próxima!